Verificado o quórum regimental de que trata a Portaria 145/2017 e com amparo na Portaria 140/2021, eu, Francisco José de Oliveira Silva, declaro aberta a 74ª sessão ordinária virtual de 9 de novembro de 2021. Inicialmente informo que, por problemas técnicos, a Silvana ficou sem acesso aos computadores e não pôde fazer a ata da sessão anterior. Então, ela vai apresentar a sessão em outro dia. Indago a Silvana se tem alguma resolução, foi disponibilizada alguma resolução pelos conselheiros para leitura e assinatura. Não, senhor presidente. Pode. Não, vamos passar para a nossa ordem do dia. O processo é o processo de recurso 1221/2020, aí 2019-15766. Comercial Brasil Distribuidora, o recorrente, recorrido Seju. Relator, Dr. Rafael Pereira de Souza. Está presente para fazer sustentação oral das razões recursais do Dr. Daniel Landim. E representando o Estado, Dr. Rafael Barbosa. Com a palavra, o relator. Senhor presidente, conselheiros, doutor procurador do Estado, doutor Rafael, meu xará, advogados presentes, servidores, meu bom dia a todos. E o processo em questão tem o seguinte relato da infração: falta de recolhimento do imposto em todo ou em parte, inclusive devido por substituição tributária, na forma e prazos regulamentares. A empresa, no período de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2016, deixou de recolher o valor de R$ 1.164.387,33, referente ICMS carga líquida, código 1058, incidente sobre a saída de seu estabelecimento de produtos de informática relacionados na IN Cefaz 35/2013, conforme planilhas anexas. Período de infração, o ano 2016. Constam nos autos o mandado de ação fiscal, termo de início de fiscalização, e o auto-infração ele descreve a capitulação legal no artigo 1231-C, que é a falta de recolhimento do imposto, o que prevê uma multa de 100% do valor do imposto. E o valor é esse que eu disse aí, tanto R$ 1.164.000 e tantos mais. A metodologia colocada nas informações complementares deixa bem preciso o foco do trabalho do auditor. Ele localizou que esse contribuinte ele tem um CNAE de comércio atacadista de equipamentos de informática e possui regime especial de tributação. Ele cita aqui o número do regime especial dele. E esse regime especial prevê a responsabilidade de recolher o ICMS devido nas operações subsequentes até o consumidor final, por ocasião da saída da mercadoria, não é na entrada. Esse debate, saída e entrada, vai nos ocupar bastante aqui. Nesse regime especial, para identificar a base de cálculo, pega-se o valor da operação de compra, frete, e bota agrega IPI, e uma agregação de 30%, sobre as quais se aplicam as alíquotas de, na operação interna, 2,82%, nas operações interestaduais, 1%. O auditor, ele analisou todas as saídas relativas aos produtos que estão abrangidos nesse regime especial. Aí eu vou dar uma parada aqui. Quais produtos? Esses produtos eles estão listados no ato normativo, Instrução Normativa 35/2013. Então, o auditor listou todas as saídas desses produtos listados nessa IN e percebeu que o contribuinte deu saída no valor aproximado de R$ 44 milhões em operações internas e 1.126.000 de operações interestaduais. Então, o auditor pegou as proporções, as alíquotas, ele estabeleceu a base de cálculo com agregação e analisou as alíquotas colocadas no regime especial e chegou a um valor. Então, pelas contas, o contribuinte deveria ter recolhido, na perspectiva de cumprimento do regime especial, R$ 1.654.816,36. Mas
Analisando os DAEs com o código 1058, que é o código apropriado para esse recolhimento, percebeu que o contribuinte nesse exercício recolheu pouco mais que 490 mil. Então tem um gap aí localizado de 1.164.000, que é o valor do auto-infração. O auditor foi demonstrando assim analiticamente o seu trabalho nas planilhas. Né? Tem a planilha falta de recolhimento de ICMS carga líquida, na qual consta uma aba, saída interna NCM informática, e outra aba, saída interestadual NCM informática, na qual constam as colunas de nota fiscal, chave de acesso, data, descrição do produto, CFOP, NCM, quantidade, valor unitário, valor produto, base de cálculo do ICMS a recolher. E essa planilha tem outras abas, onde descreve recolhimento DAE 1058, que consta o somatório dos DAEs pagos, e a outra aba, falta de recolhimento DAE 1058, na qual consta essa diferença entre a perspectiva e o valor pago. O contribuinte apresentou sua defesa, na qual ele coloca os argumentos. Vou inverter, vou colocar aqui a nulidade, no recurso, na defesa a nulidade está lá embaixo, mas eu vou colocar aqui em cima. Descreve a nulidade do auto-infração por falta de liquidez e certeza do levantamento fiscal. E, no mérito, o contribuinte descreve que, na prática, ele teve um problema. Narra ele que o setor Cefit da Cefaz, por ocasião da entrada interestadual dos produtos que ele iria revender, apresentava ao contribuinte um DAE para cobrança, no sistema Sanfit, né? Que é cobrança do ICMS ST nas entradas. Então, o contribuinte, ele explica, tentar resumir, o advogado vai explicar, mas o resumo é esse. O regime especial era para pagar na saída, mas o contribuinte explica que, contra a vontade dele, aparecia a necessidade de pagar o ICMS na entrada. Então, e ele, às vezes, se insurgiu contra essa cobrança administrativamente e recebeu uma devolutiva da Cefaz, algumas informações fiscais estão colocadas nos autos, em que havia um indeferimento motivado pela Cefaz, explicando que, não, essa mercadoria, o ICMS é na entrada mesmo, não é na saída. Então, o contribuinte descreve que não se pode, em resumo, não se pode colocar ele ao anátema do paga mal, paga duas vezes. Por quê? Porque a iniciativa do pagamento do ICMS ST na entrada não foi dele. E foi apresentado, ele resistiu em algumas vezes e teve a resposta, você tem que pagar. Então, acabou pagando. Outro argumento do contribuinte, ele tem, além desse, de ter sido obrigado a pagar na entrada, existem outros dois. Algumas operações não se referem a aquisições, como remessa para conserto, demonstrações, comodatos, devoluções, retorno de mercadoria consertada e remessa e troca de garantia. Ele cita alguns exemplos ele bota a cópia da nota, né? Folhas 154232, né? As 40 páginas disso aí ou mais. E descreve que algumas situações de venda para administração pública, cuja margem de agregação não é dos 30%, é de 15%. E aí, ele pede perícia para esses três casos. Identificar o que foi cobrado do ICMS ST na entrada. 2, o que não é aquisição para revenda. E 3, as operaçõezinhas são poucas, são só 3, para a administração pública. Alternativamente, ele pede seja alterada a multa para 50% em razão da linha D. Estou no julgamento, depois eu te ligo, tá bom? Valeu, obrigado. Em primeira instância, o auto-infração foi julgado procedente. O julgado de primeira instância indefere os pedidos de perícia ao entender que se trata de matéria de direito. E entende que deve ser cobrado o ICMS na saída, ao invés da entrada. Quanto a operações não tributadas, elas de remessa, retorno, o julgado diz que não há, na planilha da análise fiscal, a menção a essas operações.
O contribuinte vem aos autos e apresenta recurso ordinário com os mesmos argumentos lançados na impugnação e mais um. Ele adiciona o fato do julgamento de primeira instância ter sido falho por não ter analisado os argumentos, e não é nem ter analisado, é deixar de se manifestar. E pede a nulidade do julgamento de primeira instância. O processo é encaminhado à célula de assessoria processual tributária, que emite o parecer, manifestando-se pelo conhecimento do recurso ordinário e improvimento do recurso. Senhor presidente, conselheiros e colegas, é esse o relato. Estou à disposição para mais esclarecimentos. Muito obrigado. Obrigado, doutor Rafael Barbosa. Rafael Souza, passando a palavra ao doutor Rafael Barbosa. Presidente, secretária, novos conselheiros, meus cumprimentos a todos, bom dia. Presidente, de fato, a acusação é falta de recolhimento do ICMS carga líquida, no ano de 2016, relacionada a produtos de informática. De fato, o regime especial que está submetido o autuado é no sentido de que esse ICMS deva ser cobrado nas operações de saída. E ele, por sua vez, no cerne da tese defensiva, seria no sentido de que essas operações, as operações realizadas por ele, na verdade, o imposto foi exigido na entrada, e ele apresenta alguns demonstrativos de pagamento nesse sentido, de que foi compelido a recolher, foi compelido a sistemática de pagamento pela entrada, não obstante a fiscalização tenha imposto a ele, no levantamento, a ausência de recolhimento do imposto nas operações de saída. E a temática da defesa toda é essa. E é justamente com base nesse argumento que ele defende a nulidade completa do auto de infração, por entender que esse vício é um vício de metodologia e macula todo o auto de infração. E, na sequência, ele pede a improcedência e traz alguns argumentos subsidiários na tese defensiva, que redundariam, em tese, na redução da base de cálculo, que seria a realização de operações não tributadas, ou seja, de operações de alguns CFOPs que foram incluídos no levantamento fiscal, que não se sujeitariam à cobrança do imposto, né? E, por fim, pede o reenquadramento da penalidade para atraso, porque, segundo ele, todas as operações estão escrituradas, né? A célula de assessoria processual tributária se manifestou no sentido do acolhimento da acusação fiscal e também afastou o reenquadramento da penalidade. No entendimento, conselheiros, que eu encaminho, que, de fato, há alguns elementos que foram trazidos pela defesa, de fato, são merecedores de uma análise em perícia. Com relação à nulidade, eu não entendo que seria o caso de contaminação por completa do auto de infração, um suposto vício de metodologia, porque eu entendo que seria realmente aí a nulidade, ela mais que se confunde com o mérito da acusação e não seria propriamente uma nulidade. E se de fato houve um erro por parte da administração tributária, no que se refere ao momento da cobrança do imposto, quando, na verdade, o imposto deveria ser cobrado na saída, e em alguns momentos a administração tributária impôs ao contribuinte a cobrança desse imposto na entrada, eu entendo que, no máximo, isso redundaria na aplicação do artigo 100, parágrafo único do CTN, e não a nulidade por completa do auto de infração, como postula o recorrente, né? Então, considerando esses aspectos, eu vou opinar no sentido de que se remeta o feito à perícia para identificar, de fato, se alguns desses CFOPs indicados constam do levantamento fiscal, né, das operações não tributadas,
notadamente considerando que o argumento adotado no descenso singular, ele não foi pautado na prova dos autos, já que ele simplesmente afasta o argumento da defesa, considerando que o fiscal não fez menção a isso. Então, eu entendo que não seria suficiente para afastar o pedido de perícia que foi postulado pela defesa, né? Então, seria também nesse aspecto, também pedido de perícia para identificar, de fato, se as operações que são apontadas pelo autuado na sua defesa, na sua peça de recurso, se esses itens, de fato, o imposto já foi pago, como diz ele, como defende ele, já foi pago e cobrado por ocasião das entradas, né? Então, seria nesse sentido, seria afastar a nulidade e acolher o pedido de perícia que foi suscitado pela defesa, presidente. Obrigado, doutor Rafael. Dando seguimento à ordem processual, passo a palavra ao doutor Daniel Landim. Bom dia a todos. Esse é o processo, ele tem uma certa complexidade, porque a própria sistemática dos produtos de informática, né, do termo de acordo do produto de informática, ela é bastante complexa, né? Eu acredito que de todos os setores atacadistas, o produto de informática e o produto farmacêutico são os dois que têm uma complexidade que a gente vive em loucura, porque vai depender da classificação lá do posto. Aí, quando chega a fiscalização, é uma coisa, às vezes a CATRE, no meio do jogo, ela muda o posicionamento e decide que agora aqueles produtos estão na IN ou não estão, e aí a gente fica nessa... Ninguém sabe para onde é que vai, né? Uma hora está de um jeito, outra hora está do outro. E aí eu vou tentar explicar um pouco de como funciona esse termo de acordo, para que, a partir daí, eu vou demonstrar todos os erros que foram cometidos dentro do auto de infração, para a gente verificar atestar que realmente a gente está diante de uma auto de infração que é nulo, né? Os senhores podem ver no termo de acordo que está juntado nos autos, né, nós temos, dentro da sistemática do atacadista de produtos de informática, nós temos um modelo de tributação normal, ICMS normal, que eu pago ICMS antecipado, que são as exceções ao termo de acordo, e pago ICMS normal na saída. Pago antecipado e ainda pago ICMS normal na saída. Dentro do termo de acordo, eu também tenho a situação, certo? Que é vamos dizer assim, é a regra geral dos produtos que eu pago na entrada, né? Tudo que não é exceção é para ser pago na entrada a determinada carga lá especificada no termo de acordo. E aquelas mercadorias que estão descritas na IN 35 de 2013, né, que é uma IN criada com a lista de NCMs e descrições de produtos, aquilo que está naquela lista deve ser pago na saída. Então, nós temos 3 tipos de apuração dentro dessa sistemática, desse regime especial de tributação. Então, quem vai dar o norte para o contribuinte? É o CEFIT. Por quê? Porque quando a mercadoria entra no estado do Ceará, é o CEFIT que tem contato, né? É o trânsito, né? Quer dizer, os postos que são ligados ao CEFIT, são eles que têm o primeiro contato com a mercadoria e ele faz a classificação no sistema. Faz a classificação. Ó, essa mercadoria aqui, ela está na exceção do termo de acordo, deve ser antecipado. Essa mercadoria aqui deve ser pago na saída, está dentro da exceção normativa, você não vai precisar pagar nada, você vai pagar na saída. Essa mercadoria aqui, você vai ter que pagar na entrada. Então, essa sistemática, ela é um pouco o maestro da sistemática, vamos dizer assim, seria o CEFIT, porque ele é que direciona o contribuinte para os campos que ele deverá seguir dali por diante, né? Então, quando o fiscal chega lá na nossa empresa, depois de 3 anos, 2, 3 anos, acho que é 3 anos, depois de tudo que aconteceu durante aquele ano de 2016, ele chega lá e diz, não, vou pegar aqui todos os NCM, baixou todos os XMLs do Leus e fez uma planilha
que ele coloca os NCMs aqui do lado, certo? Ele até coloca os CFOPs, mas desconsidera os CFOPs, simplesmente ele pega o total de saídas por NCM e diz, ó, é saída. Mas, doutor, existe N situações no termo de acordo, mas ele não considera, ele simplesmente pega todas as minhas saídas por NCM, certo? Aquilo que, segundo ele, estaria listado na IN 35 de 2013, ele simplesmente diz, ó, tem que pagar para interno, é a carga X, para interestadual, carga Y. E aplica indistintamente a tudo, esquecendo todo o itinerário do que aconteceu durante o ano. Não é simplesmente fazer esse pagamento, simplesmente pegar aqueles NCMs e listar e aplicar a carga. Por mais que a gente olhe o processo e veja assim, mas tem uma planilha robusta. A planilha é robusta, ele baixou todos os XMLs, criou as abas e foi simplesmente colocando. Mas a análise daquela planilha, a metodologia que ele deveria ter seguido, é pautada no termo de acordo. Não é simplesmente eu pegar uma planilha, jogar lá e dizer, ó, vou pegar todas as saídas interestaduais internas que tem aquele NCM e vou aplicar a carga líquida na saída. Tem todo um histórico para ser analisado. E aí eu vou começar o primeiro histórico. Essa questão que tanto o doutor Rafael, o nosso procurador, como o nosso relator, tratou, que a Cefaz mesmo já classificava na entrada e o fiscal simplesmente desconsidera o que foi feito pela Cefaz e diz, não, agora é na saída. Também não analisa os destinatários, porque o termo de acordo, ele exige que seja analisado o destinatário. Quando eu vendo para uma autarquia, quando eu vendo para um setor público, a minha margem de agregação ela é 50% menor. Também o fiscal deixa de analisar os CFOPs. Por mais que na planilha dele, porque quando ele baixa o XML, acaba tendo a linha é bem grande, então tem praticamente todos os dados da nota, né? Tem o CFOP lá dentro, ele não analisa as operações. E isso é básico para ser feito, você tem que analisar as operações. Né? Então, esses são os três principais, e os primeiros que irei apresentar para os senhores. Tem um quarto, que irei apresentar depois, mas esses são os três de erros que maculam tudo, porque é o próprio termo de acordo que deveria ser observado. Aí pode passar. Então, o primeiro, ele desconsidera a classificação dada pela própria Cefaz e Cefit. Um detalhe, eu, como contribuinte, eu preferiria o posicionamento do fiscal, é verdade. Porque se eu não preciso antecipar dinheiro para o Estado e pago só na minha venda, financeiramente eu estou muito melhor. O que eu queria era o do fiscal. Né? Mas, infelizmente, a Cefaz me exige outra situação. E eu não tenho o que fazer. Eu até entrei com pedidos, com processo de alteração de selo, e o Cefit indeferiu. E aí chega o fiscal, depois de 3 anos, e diz, ó, o certo é esse aqui, olha, é o que eu queria, eu sempre quis isso. Mas a Cefaz não deixou. Mas simplesmente ele autua e desconsidera tudo que eu paguei, desconsidera toda a situação daquele ano, que é uma situação peculiar, e simplesmente me autua. E aí eu vou provar aqui para os senhores. Por exemplo, esse cabo óptico, speed, star, drop, está na planilha do fiscal. Esse recortezinho que eu não mostrar é a planilha do fiscal, esse recorte de cima. Está aqui a nota fiscal, a chave de acesso, e o cabo óptico ele disse que deve ser, sim, tributado na saída. Entretanto, o Cefit, contrariamente ao posicionamento do fiscal, na verdade, o fiscal que posteriormente disse que o Cefit estava errado, o Cefit me cobrou na entrada. O cabo óptico, speed star, eu paguei substituição, entrada interestadual. Situação pago, paguei R$6.000. Aí chega o fiscal, depois de 3 anos, me cobra de novo na saída. Quando, na verdade, eu já tinha pago na entrada. A mesma coisa acontece com essa câmera em fio vermelho, que tem, realmente, ela tem o NCM da IN, e era o que eu queria, eu sempre vou deixar assim, o que eu queria é o que o fiscal fez. Entretanto, a Cefaz me levou para outro caminho. Eu queria isso aqui que o fiscal fez. É muito melhor para mim eu ter que pagar 1 mês depois, 2 meses depois, quando eu receber o dinheiro, eu pagar o Estado. Mas não, o Estado disse, me antecipe esse valor, porque essa situação, mesmo tendo o NCM listado na IN, eu quero, olha esse caso, doutor Leils, eu quero o ICMS antecipado desse valor. Ele não colocou nem a substituição tributária. O Cefit levou, foi para o ICMS antecipado. Então, assim, eu fico numa confusão que aí eu vou seguindo o que o Cefit faz, o que a Cefaz faz, depois chega o fiscal e diz, não, é tudo na saída. Aí eu fico complicado para a gente.
Mesma coisa que no conector plug. A NCM, doutora Lineide, ela é a NCM que está listada na IN. Ela está na IN. Eu queria ter pago na saída, mas o Cefit diz, não, o conector, ele tem que ser pago na entrada interestadual. E eu pago na entrada interestadual. Eu trago inúmeros exemplos, é isso, doutor Rafael? Desse aspecto aqui, eu trago vários exemplos do processo. Não é uma coisa ali, outra perdida. Mesma coisa nessa outra câmara de TV de sistema de segurança. O fiscal me autua dizendo que ela deveria ser pago na saída e a Cefaz me cobra na entrada e eu pago o valor na entrada. Pode passar. E aí, a apuração do ICMS a gente faz, já é tão complexa que nem mesmo a Cefaz sabe mais como cobrar, porque o Cefit não aceita o meu pedido, porque o que eu queria era o que o fiscal fez. Mas o Cefit disse, não é na saída, é na entrada. Mas eu queria pagar na saída. Mas aí o Cefit diz, não, você vai ter que pagar na entrada. E aí eu trago dentro do processo, olha aí, doutor Henrique, trago dentro do processo os meus pedidos de alteração, porque a Cefaz me cobra, o Cefit me cobrou na entrada, eu entro com o pedido, rapaz, essa NCM aqui, 85258019, da webcam, que é uma webcam que eu estava comprando, uma daquelas lá que eu mostrei, ela deveria ser paga só na saída. Mas aí o que é que o Cefit fala, né? Cefit CAT, que as notas fiscais 68, tal, possuem itens com classificação fiscal 85258019. E esses itens somente são considerados como integrantes da IN 35/2013 quando tratasse especificamente de webcam. É a resposta deles. E aí o fiscal diz, não, isso aqui eu tenho que pagar na saída. Era o que eu queria. Eu estava pedindo para fazer o que o fiscal fez. E o Cefit disse, não, você não pode. Aí tem que pagar na entrada. Outro processo, vários, eu trago a multidão de processos. Nota fiscal tal. Nota fiscal possui itens com classificação 8544-49000, que é o mesmo que o fiscal me autua, né? Para que itens com essa classificação fiscal sejam considerados como integrantes da IN 35/2013, se faz necessária a indicação expressa, designando tratar-se de condutores elétricos para tensão não superior a 80 volts. E como o meu não tinha essa descrição expressa, eles me cobraram na entrada. Outro processo, né? Classificação fiscal 84145990. O fiscal me autua também, o ventilador oscilante pedestal é de 60 centímetros. Aí o que, é que o fiscal diz? Que produtos com a descrição ventilador oscilante de mesa, de parede ou pedestal, 220 com 50 ou 60 centímetros, não se configuram como microventiladores, condição necessária para que o produto da classificação 84145990, que o fiscal me autuou de novo, seja considerado como integrante da Instrução Normativa 35/2013. Foi o Cefit que decidiu assim. Aí o fiscal decidiu de outra forma. E a gente, se pelo menos o fiscal tivesse analisado aquilo que o Cefit fez, pega aquele valor que eu paguei todo na entrada e trouxesse para cá, aí tudo bem. Pelo menos ele refez a classificação, considerou todo o acontecido no ano de 2016, tinha considerado aquela situação que tinha sido... Porque eu tenho 400 mil reais, mais de 400 mil reais pago na entrada. Aí ele considerou aqueles 490 da saída, mas não considerou o que eu paguei na entrada. Ele teria que pegar a mesma forma, pegar aquele valor e jogar para cá, que é o quarto ponto que eu irei falar. Vai passar. Então, a pergunta é, qual das duas Cefaz o contribuinte deve obedecer? O Cefit, SESEC, agora nós estamos diante do CONAT. Então, eu estou numa situação, a gente fica numa situação que a gente fica à deriva. A Cefaz faz de um jeito... Eu não queria aquele posicionamento do Cefit, não. Queria, não. Eu queria o posicionamento fiscal, foi o que eu pedi. Mas o Cefit mandou vir para cá. O que é que eu posso fazer? Tenho que cumprir, porque senão cai na dívida ativa e eu perco o meu termo de acordo. Mas o fiscal veio depois e disse, aquele teu posicionamento lá de trás estava correto. Mas ele não pegou os meus valores e alocou aqui. Era para ter pego pelo menos isso. Pegue meu valor, considerado as minhas entradas, e alocado aqui. Além disso, ele não analisa, que aí eu estou tratando aqui de metodologia, né? Ele não analisa que, dentro do meu termo de acordo, diz, ó, as saídas de mercadoria destinada a órgãos públicos da administração direta e indireta do Estado, da União e dos municípios cearenses, a margem de valor agregado referida desta cláusula será de 15% e não mais de 30%.
ou seja, 50% a menos. Isso foi olhado pelo fiscal? Também não. Eu tenho aqui, eu trago os destinatários. Isso a gente vai fazendo no braço, né? Que, olhando lá naquela planilha do fiscal e olhando, mas... Vai passar. Também, analisando lá a planilha do fiscal, verificamos que ele inclui lá dentro CFOPs que nem sequer deveria ter incidência de imposto. Ou seja, além dele errar do ponto de vista de não considerar minhas entradas e também não considerar minha base de cálculo, ele também coloca dentro da notificação CFOPs, cobrando na minha saída ICMS, substituição tributária, que nem ICMS deveria incidir. Né? Vou passar. Por exemplo, uma nota dessa de remessa de mercadoria ou bem para demonstração. Né? São os gravador, câmera, fonte eletrônica, exatamente o que eu tinha mandado para demonstração, gravador, fonte, câmera, da nota fiscal, está aqui a chave de acesso 2316-0409, nota fiscal 2316-0409, que é a chave de acesso, né? Então, ele me cobra também esse valor. Essa planilhazinha aqui é a do fiscal, ó, me cobrando. Então, ele está me cobrando o ICMS sobre uma nota que tinha um CFOP de remessa de mercadoria para demonstração. Mesma coisa acontece com a mercadoria para conserto, né? Então, ele manda, doutora Nelinha aqui, uma mercadoria que eu mandei para conserto, ele está me cobrando substituição tributária, uma mercadoria que foi consertada e vai voltar. Aqui, só para conferir, isso aqui é a planilha do fiscal, 23160109, 23160109. Então, o senhor tem aqui a comprovação de que nem sequer o CFOP, para saber as naturezas das operações, o fiscal olhou. Por mais que a gente pense, mas tem um relatório robusto. Não, ele simplesmente pegou todos os XMLs, baixou, colocou em linha o relatório de importação, pega todos os times de XML, isso aí consegue até do próprio laboratório da Cefaz, e aí ele simplesmente calcula ali no final. Mas dentro daquele relatório, existem várias situações que não foram analisadas. Remessa de bem por conta de contrato de comodato, e cobrando substituição tributária em contrato de comodato, né? Do roteador, wireless e da antena, mesma situação. A nota 2316090911, 2316090911. Então, você vai não vai passar. Devolução de bem do ativo imobilizado, doutor Leus. Impressora que eu devolvi esse ativo, ele me cobrou também substituição tributária, que deve ser aquelas que você paga por mês, né, para aluguel da impressora, que fica imprimindo na empresa, você paga ali por mês aquele valor, ele devolveu a impressora e o fiscal coloca também cobrando. Devolução de compra para comercialização, mesma coisa. Remessa de troca em garantia, também cobrando. Então, não é uma coisa pontual, não é ali, não, um negócio ali, um pouquinho ali, não. Ele está falando da metodologia completa. E, por fim, a questão da apuração, que isso aqui é consequência daquele primeiro ponto, né? Da mesma forma que ele utilizou aquilo que eu paguei na saída, ele pegou aquele valor e abateu do todo, ele teria que ter pego a minha entrada também, meu CMS de entrada, meus 428 mil que eu paguei, e abatido do todo. Também aquela situação do meu CMS antecipado que eu não me acredito e que ele sai lá do normal, ele mesmo tira e coloca lá para me cobrar na substituição tributária, que ele desconsidera os meus CFLPs, né? Ele simplesmente, ele também não considera meus 190 mil reais. Então, é muito bom. A Cefaz faz eu pagar 630 mil reais, né, na entrada, e aí chega o outro fiscal e diz, tudo que tu pagou na entrada não vale, o que vale é esse aqui da saída, porque teu termo de acordo diz que é tudo aqui da saída, então eu vou cobrar tudo na saída, esquece tudo que você pagou. Aí eu vou pagar os mesmos 620, eu vou pagar de novo aqui? Tem condições. E aí eu trago aqui, dentro do processo tem, mas eu só aqui explicar aqui mais ou menos, né, que eu tenho esse semestre aqui pago, 620, foi o que eu acabei de falar, né, tem esses 490 que ele leva em consideração para bater, mas não leva em consideração esses 619, vai passar. É a mesma situação, né, que ele deveria... aqui o que eu paguei, sem considerar o meu destacado, doutor Leis, aqui foi 1.109.000, né, o que foi pago. Ainda tem o meu destacado, ainda tem aquelas trocas do CFLP que ele acrescentou. Quando você vai olhar, a conta é praticamente igual. Mas tem que refazer tudo. Para chegar nesse valor aqui,
a gente teria que mandar o processo para a perícia para refazer toda a fiscalização. Vai ter que olhar todos os CFOPs, vai ter que olhar todos os destinatários, vai ter que olhar tudo aquilo que eu paguei na entrada e trazer aquilo que eu paguei, pegar o que o semestre normal colocou aqui dentro. E aí eu trago também a jurisprudência o nosso presidente foi o em 2015 teve um problema desse parecido, né? E determinou-se que era uma questão de justiça você pegar aqueles valores que foram pagos e fazer o encontro de contas, já que aqueles valores que foram pagos, já que ele está mudando a classificação, era uma questão de justiça pegar aqueles 620 e alocar aqui também, né? Era fazer parte do processo de fiscalização. Olha, se eu estou desclassificando aquilo que a prova Cefaz entendeu, estou trazendo para cá agora, eu tenho que pegar esses valores e alocar aqui. Eu não posso deixar o Estado receber esse valor aqui, não faz sentido. Isso que a gente trata, a gente pede perícia sempre e tal, mas dentro desse processo, a gente vai ter que refazer tudo, se o processo for perícia. A metodologia ela vai ter que ser refeita toda. O que o fiscal fez? Ele olhou só as saídas. O que é que a perícia vai ter que fazer? Vai ter que olhar os CFOPs, vai ter que olhar os meus destinatários, vai ter que olhar toda a minha situação de entrada, né? Vai ter que analisar toda a entrada, todos os relatórios de entrada, tudo que o CEFID fez, depois pegar esse valor todo que foi feito, realocar. Pegar aquele ICMS antecipado daquilo que ele reclassificou como substituição tributária, trazer aqueles valores também para cá. Então, é por isso que o nosso posicionamento, assim, por mais que a perícia consegue fazer, consegue. Né? Vai ser fazer toda a apuração do contribuinte. Por isso que a gente... E aí eu trouxe a jurisprudência daqui da casa, da segunda Câmara, que foi por unanimidade, o doutor Rafael foi o relator dessa decisão, que diz o quê? Que a inconsistência do levantamento efetuado, o qual não demonstrou a infração apontada, que necessitaria de uma reapuração do ICMS, considerando dados integrais de entradas e saídas, com vistas a comprovar a falta de recolhimento. Que é exatamente, se você for olhar, foi exatamente o que não aconteceu. O fiscal ele não analisou o todo. Ele pegou uma parte e dessa parte ele se fiou nela para poder fazer uma auto-infração de R$1 milhão, quando na verdade existia da situação do contribuinte. Ali, tinha uma situação por trás gigantesca, tinha uma situação ali para encerrar, considera dragão da quarta Câmara, considera anulação fiscal por inadaptação da metodologia aplicada no corpo do tributo. Não se admite na realização de perícia que modifique a que for utilizada na atuação. Ou seja, a atuação utilizou somente a saída, ela vai ter que utilizar a entrada, a saída, os conceitos do termo de acordo e etc. E aí, os pedidos. Então, o nosso pedido inicial é que o auto-infração seja, sim, declarado nulo, tendo em vista esse conjunto da obra, esses erros cometidos pelo fiscal, por não ter observado aqueles valores que eu paguei na entrada, por não ter observado o posicionamento do CEFIT, que não é um posicionamento solto do CEFIT. Você pode olhar também, ele fundamenta a situação, não é uma coisa jogada, é um fundamento que está bem fundamentado. Né? E por mais que a gente discorde do CEFIT, ele fundamentou e eu tive que seguir, porque senão cai na dívida ativa eu perco meu termo de acordo. Não tinha o que fazer. Eu tinha que seguir. E aí, por isso que a gente defende a nulidade do processo, ou até mesmo o improcedência por ausência de prova, por falta de provas para o contexto probatório, né, que tem essa jurisprudência do CONAT, que quando a prova é tão falha que acaba se julgando pela improcedência. E, se os senhores entenderem pela perícia, que a gente trouxe aqui os quesitos para refazer tudo, né, retirar do levantamento as operações do CFOP, retificar a MVA aplicada quando for destinatário os órgãos,
refazer toda aquela parte da entrada, ou pegar aqueles valores que foram pagos na entrada e alocar, fazendo encontro de contas na saída, né, considerando aquela situação dos ICMS normais, quando eu for excluir os CFOPs, eu analisar essa situação como um todo, ou seja, refazer o trabalho do fiscal completo. Então, senhores, é isso. Muito obrigado, desculpe qualquer coisa. Estamos aqui para tirar dúvida. Obrigado, Daniel. Durante a sua apresentação, Daniel, houve algumas interrupções, o sistema travou um pouco, mas creio que não prejudicou sua análise no final aqui, que o senhor arrematou com muita precisão o seu pedido, tá certo? Eu creio que não houve nenhum prejuízo para a sua defesa. Senhores conselheiros, o processo está em debate. Gostaria que os senhores pontuassem primeiro a questão da nulidade suscitada pelo doutor Daniel Landim. Depois, superada a nulidade, a gente passa para mérito, se vai perícia ou não, como até sugerido já inicialmente, recomendado inicialmente pelo doutor Rafael Barbosa. Pedir a palavra aqui, deixa eu ver, o doutor Rafael Souza, doutora Jusileide. Doutor Rafael, com a palavra. Senhor presidente, colegas, entendi agora por que o doutor Daniel Landim, no texto dele, botou a nulidade lá embaixo. É porque... Mas a gente aqui tem um enquadramento, nós temos que tratar das nulidades no começo, né? Mas eu entendi por que foi feito assim. Esse caso que foi citado agora na tribuna, ele era um pouquinho diferente, era uma situação de confecção em que se desconstituiu um regime especial e se disse que o contribuinte seria obrigado à técnica da tributação normal. E a tributação normal é bem complicada, né? Tem várias variáveis aí no meio. E naquele julgado, o auto-infração não tratou da matéria. Aqui é um pouco diferente. Os quesitos eventuais, o doutor Rafael Barbosa falou de perícia, e se for por esse caminho, a quesitação será um pouco complexa, mas não é um caso tão gritante como o precedente citado pelo doutor Daniel Landim, que fui relator na época, né? Mas o precedente é da Câmara, foi construído coletivamente. Lembrei que nesse dia, indústria confecção, não lembro, eu vim com a cabeça pela nulidade, aí acertamos nos debates que seria improcedente o ensinamento dado pelo colega Leilson, de que pondo auto-infração tem que reconstruir demais, né? Pela improcedência, até, não é uma nulidade. Mas esse caso aqui, analisando o caso, eu percebi que algumas coisas podem ser ajustadas mesmo, né? É verdade que o julgamento de primeira instância não foi assim tão profundo, né? Eu estou economizando as palavras aqui, como tem que ser, mas não foi tão profundo, né? Me veio até a ideia do retorno à primeira instância, para que a matéria fosse analisada. Só que, por outro lado, né, eu entendo que agora que eu entendi melhor a situação, o memorial que veio ontem foi um pouco mais explicativo, né, sintético. Eu acredito que sim, já antecipando, daria para colocar o processo para uma perícia, né? E eu tenho até uma ideia de quesitação. Mas eu vou aguardar aqui a manifestação dos demais, é o tempo que eu vou melhorando aqui os quesitos também. Eu vou estar aqui no Word ouvindo os colegas. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, doutor Rafael. Doutora Jusileide, com a palavra. Doutora Jusileide. Bom dia, senhor presidente. Retornando aqui do bom dia a todos. Doutor Rafael Barbosa, vice-ministro, doutor Daniel Landim. Excelente explanação, bem explicativo, bem transparente. E desde o início, quando começou a apresentação, comecei a perceber que realmente há umas falhas muito gritantes no auto do nosso colega auditor. E, assim, pelas complexidade, né, do processo e pela
a instituição normativa que tem, já existente, e por essa divergência de informações da própria Cefaz, se é entrada, se é saída, o contribuinte se obrigou a pagar antecipadamente, né, o imposto, e depois cobrado novamente, e o auditor não ter se atentado para esses detalhes que são bastante consideráveis para que seja realizada uma auto-infração e a cobrança de um auto, e o contribuinte ele fica sempre naquela situação de dizer, o que eu vou fazer? Né? Eu cumpro uma obrigatoriedade, eu vou descumprir uma obrigatoriedade, e ele faz aquilo que manda. Quando é um bom contribuinte, que tem recolhimento, que não se atenta para as obrigações da empresa, que não quer, como ele próprio falou, não queria perder o seu benefício fiscal. Então, assim, diante de tudo isso, e que o fiscal não atentou para esses detalhes, e ele globalizou a situação, ele não detalhou como deveria detalhado. Na minha opinião, a minha opinião é que esse auto ele seja improcedente, não nulo, mas improcedente, pelo fato de ter tantas falhas, e como se vê aqui nessa Câmara, ela é muito justa, como fala o doutor Leilson, como se tem, que é aqui o nosso mentor, que tem bastante conhecimento e nos ajuda muito nas orientações também, e a gente vê que, diante de tanta complexidade, para ir para a perícia, para ver esses detalhes, coisas que já foram pagas, para ter que pagar novamente, o contribuinte ficar à mercê dessa situação, que ele já se encontrou anteriormente, e ele vai novamente fazer a mesma situação, levar o contribuinte a pensar que não deveria ter pago, que vai ter que pagar novamente. Há um constrangimento muito grande nessa situação. A gente fala pelas nossas práticas junto aos nossos contribuintes, que a gente tem diretamente. Então, assim, a gente vê que há assim, uma angústia. A palavra certa é essa, é uma angústia do contribuinte ter que passar por essa situação, uma coisa que ele já passou, que já pagou, e vai ter que recolher novamente, passar por uma perícia, talvez se realmente ele tem que pagar tudo isso novamente. Então, diante de todas essas falhas, e diante da situação do contribuinte, eu penso, né, a minha sugestão que seria pela improcedência desse auto. São essas a minha fala, senhor presidente. Muito obrigada pela atenção. Obrigado, Gisley. Seguindo aqui o debate, doutor Leilson Oliveira Cunha. Presidente, eu, de início, renovo aqui os votos de bom dia aos colegas aqui presentes, a todos lá, e fiquei muito atento às colocações do doutor Daniel Landim, com o doutor Rafael, da doutora Josileide, e do nosso procurador, né? E aí, nas minhas reflexões, quando eu estava lendo esse auto de infração, eu parto de algumas premissas às quais eu sou muito fiel. Uma delas, a primeira delas, melhor dizendo, é essa questão da possibilidade da administração tributária rever seus próprios atos, né? Para além das súmulas, das decisões judiciais, que a administração tributária pode rever seus próprios atos, né, quando, assim, usando o critério da conveniência e da oportunidade, claro, de parte de uma previsão legal para tanto. O próprio Código Tributário também, lá no artigo 149, ele diz que o lançamento pode ser revisto de ofício. E aí eu cito muito o exemplo do inciso 4, né, que é quando há um erro de qualquer elemento que seja definido de obrigação de declaração por parte daquele sujeito que fez o lançamento, sujeito passivo, ele pode ser revisto, né? E essa previsão, ela é muito, muito boa, porque nós estamos tratando de legislação tributária e de interpretações realizadas por mais de um interveniente naquela relação jurídica tributária. É fato que nós temos
muitas vezes, selagem no Cefit, em que o Cefit faz uma selagem cobrando um antecipado, cobrando um ICMS, substituição tributária pela entrada, e depois o contribuinte entra com pedido de revisão daquela selagem, né, e é deferido, muda-se a tributação daquela operação, de antecipado para ST, ou de antecipado para normal, substituição tributária para antecipada, etc. Assim também o é, no que diz respeito a, no momento posterior, se utilizando da prerrogativa estabelecida no artigo 149, quando a administração tributária faz uma verificação fiscal posterior àquela inicial realizada pelas autoridades fiscais do trânsito, né? A gente não pode ter como algo definitivo aquelas verificações, aquelas selagens que são realizadas no trânsito, quando, posteriormente, no segundo momento, se verifica equívocos ou erros atinentes àquelas operações que foram seladas. Nós tivemos isso aqui todo, já é de conhecimento de todos, há uns 2 ou 3 anos atrás, a decisão do STF, muito boa, por sinal, de descaracterizar a definitividade do fato gerador presumido. Antes, o fato gerador presumido, ele era tido como sendo definitivo, salvo se o fato gerador superveniente, ele não ocorresse, né? O fato gerador efetivo, a posterior, ele não ocorresse. Daí que o contribuinte poderia pedir até ressarcimento daquele ICMS-ST que ele pagou quando do cálculo do fato gerador presumido. Então, assim, a gente tem que colocar como realidade presente, após essa decisão do STF, é que os fatos geradores presumidos na cobrança do ST, eles não são mais definitivos, né? Então, eles podem ser refeitos, tanto para se complementar pela autoridade fiscal, pela administração tributária, como se para pedir ressarcimento pelo sujeito passivo, que é o caso aqui. Se decorreu algum erro, seja de interpretação, lá pela autoridade fiscal do trânsito de mercadoria, que selou a nota, que seja a complementação do imposto a posteriori, a administração tributária é lícita fazer isso, não só pela decisão do STF, como também pelo artigo 149, assim como o contrário também, que me parece que vai ser o caso aqui de muita operação, ou seja, do contribuinte ter direito, acho que, a ressarcimento, e não vamos tratar aqui de ressarcimento da forma literal, mas com uma forma de abatimento do aquele imposto que seria devido pela empresa, né? Então, assim, de início, de logo também eu coloco que não é ilegal ou ilícito a prática de fazer um lançamento a posteriori, cobrando-se o imposto, em face de uma cobrança primeira pela própria administração tributária, no sentido de uma interpretação que foi feita antes, mas que não parece que seja a interpretação melhor. Quem é que vai dizer qual é a interpretação correta, se é aquela que foi feita inicialmente pelo Cefit, ou se foi feita inicialmente pelo sujeito passivo, ou a posteriori pela autoridade fiscal quando da auditoria? É justamente este órgão aqui. É o contexto administrativo tributário, que em termos administrativos, será ele que dará a palavra final, dizendo que quem tem que estar correto é a autoridade do trânsito ou a autoridade lá da auditoria fiscal. Então, nada mais lícito do que nós aqui decidirmos nesse sentido. Outro aspecto é essa questão da metodologia, que eu não gosto muito da utilização desse termo. Eu gosto mais da técnica fiscal, né? Mas, assim, aqui não está se tratando de técnicas fiscais, de mudanças de técnicas fiscais, né? Nós temos aqui apenas um momento que é diferente da cobrança do imposto por ST, decorrente se os produtos estão na lista da Instrução Normativa 35/2013, que eu tinha alterado a 4/2013, se eu não me engano, e se não estão naquela lista, aí que seria a substituição pela entrada. Isso é um caso muito claro para mim que não se trata de metodologia. Metodologia é quando você
tem um lançamento, um exemplo, foi feito um lançamento com base no ADRM, né, emissão de receita no ADRM, aí se quer indicar uma perícia para que se refaça isso via lançamento de estoque, via desk, né? Então, e aí sim, você está mudando a técnica fiscal que foi realizada no lançamento tributário. Mas aqui não, aqui nós estamos diante, eu peço as vendas daqueles que não concordam comigo, mas eu estou aqui diante apenas do momento do recolhimento, se é na entrada ou se é na saída, do mesmo ICMS-ST, né? Ou seja, do mesmo tipo de incidência da norma, que é o recolhimento do imposto por substituição tributária. Não estou mandando aqui trocar o recolhimento de ICMS-ST por um recolhimento em antecipado, que aí seria também mudança, ou de ICMS normal, que seja de crédito de ativo, de ICMS, né, de diferencial de alíquota, mas nós estamos tratando do mesmo imposto de incidência, que é ICMS-ST, apenas o momento está sendo diferente, entrada e saída. Mas aqui, eu quero fazer uma crítica veemente, que esse tipo de processo chega aqui a este contencioso administrativo tributário, não é só nesse tipo de decreto, mas também naquele decreto da carga líquida do 29.560, ou também como decreto das farmácias, né, dos produtos farmacêuticos, era absoluta incompetência do legislador de se fazer uma regra jurídica que seja compreensível, que seja simples, compreensível ao jurisdicionado, sujeito pacífico, que seja compreensível, simples, à primeira autoridade fiscal que analisa aquela operação, aquela autoridade que está no trânsito, e também a autoridade fiscal do segundo momento, lançamento, e nós aqui, enquanto autoridades julgadoras. Nós temos legislações absolutamente complexas. Você aqui, o doutor Landim, deu um exemplo muito claro. Nós temos um decreto que dizia que era operação na entrada. Aí vem um termo de acordo e diz, olha, mas essas mercadorias aqui da gestão normativa tem que ser na saída. Aí você diz, aí também a empresa trabalha com outros produtos, não seja produtos de informática, e já tem outro regulamento que é antecipado. Aí fica a dúvida, isso aqui é produto de informática ou não é? Isso aqui é antecipado ou é ST? Isso aqui é ST na entrada ou ST na saída? Quando eu li o parecer da doutora Ana Tereza, eu vi que teve um caso da mesma ICM da mercadoria, se não me engano era conector, mesmo ICM da mercadoria, mas me parece que a descrição, havia uma diferença na descrição que fazia com que aquela mercadoria não estivesse no rol lá da gestão normativa. Aí, quer dizer, você teria conector cobrando pela saída, conector cobrando pela entrada. Isso é um absurdo. Isso é total incompetência do legislador, no meu entendimento. O farmacêutico é pior, que você tem a cobrança mista. Aí tem hora que cobra na entrada, na saída, depender se é operação interestadual, se é operação de saída, lá e tal. Então, eu não posso imputar nenhuma responsabilidade, tanto ao sujeito passivo, como a qualquer intérprete aqui do fisco, que esteja lá na ponta, lá no Cefit, no posto fiscal, ou aqui na auditoria fiscal, dentro do emaranhado desse. Dentro de emaranhado desse. É completamente assim, totalmente, vai de encontro ao que está indo hoje no movimento do direito, de você ter uma linguagem simples, compreensível, para que o sujeito passivo possa interpretar sem ter nenhuma dúvida qual é a sua obrigação tributária. E me parece que a gente faz questão de complicar esse tipo de coisa. O fisco faz questão de complicar. Então, por isso que eu vejo que é possível, doutor Landim, os erros de interpretação. Então, me parece que aqui está muito mais nesse sentido, porque quando eu vi que o fiscal intimou e a empresa trouxe as suas considerações, algumas ele aceitou, outras ele não aceitou e tudo mais. Isso é igual, eu me lembro do artigo 6 do 29.560, produtos de mesa e banho, a gente fica, né, por que não coloca o NCM com a descrição correta lá, para não tirar nenhuma dúvida? Então, assim, o que eu acho que foi uma total, assim, de total relevância a argumentação trazida pelo doutor Daniel Landim, são dois aspectos. O primeiro é essa questão de
o agente do fisco não ter levado em consideração os pagamentos que foram feitos na entrada. Absolutamente era para ter se levado em consideração. Se a discussão era o momento de recolhimento do fato do ICMS-ST, se ele está cobrando, que acha que aquilo dali é na saída, mas se o contribuinte pagou na entrada, ele deveria ter abatido. Inclusive, no cálculo, se houver ICMS a ressarcir, cabria ao próprio agente do fisco dizer para o contribuinte que ele tem direito a um ressarcimento. Olha, você tem direito a ressarcimento, que você paga uma maior, porque o seu realmente era para ser na saída, na saída, se não me engano, é 1 interna e 2% para interestadual, na carga líquida, na entrada parece que é 3 ou 4, ou seja, eu acho que pode ser o caso aqui, que o contribuinte tem até que ter direito a ICMS a ser ressarcido, já que ele pagou muita coisa pela entrada. Então, realmente, eu senti falta disso. Eu olhei a planilha aqui, o primeiro aspecto das planilhas, quando eu analisei, foi o abatimento. Eu não vi esse abatimento. O segundo aspecto também é dessas operações que não tem incidência, seja de ICMS-ST ou de ICMS normal. Um exemplo, o cara, questão de devolução. Se eu recolhi um imposto de substituição tributária e essa mercadoria foi devolvida, eu vou ter que levar em consideração, eu tenho o direito contribuinte a abater na operação posterior da minha próxima substituição tributária que eu vou recolher do Estado, dessa mercadoria que foi devolvida. É um ressarcimento que se faz logo no abatimento do cálculo. Quanto é que eu vou pagar na operação posterior? Tanto, mas eu tinha aqui de devolução. Isso é muito utilizado, gente, nas operações das telefônicas. Lembra que quando as telefônicas cobram da gente, como consumidor, coisas, serviços que a gente não pediu, aí ele paga o ICMS em cima daquela carga tributária. Aí a gente vai e reclama, olha, eu não pedi isso, não sei o quê e tal. Aí ele diz, olha, vai ser deduzido na próxima sua fatura. Aí ele deduz na próxima fatura, mas ele pagou um ICMS já em cima daquela fatura anterior. O que é que ele faz? A telefônica pega aquele ICMS-ST, ele já abate do ICMS-ST devido nas operações do mês subsequente. Entendeu? Então, assim, o que eu vejo aqui, aí eu vou pedir vênias ao doutor Landim, eu gosto muito das exposições do doutor Landim. Ele traz muita coisa, assim, que a gente reflete, ele traz e ele pontua. Eu sempre digo que, sem nenhuma dúvida, se eu posso apontar aqui 10 advogados que estão aqui sempre fazendo defesa, ao lado de outros, que eu já citei também, mas o doutor Landim vai estar lá. Porque o doutor Landim, ele faz as suas argumentações, que são coerentes e lógicas, e traz as pontuações. Você pode até não concordar, mas que ele traz todo o encadeamento lógico e demonstra aquilo que ele está argumentando, que é diferente de se colocar no papel e não fazer a demonstração. E ele faz isso. É por isso também que eu me inclino como o doutor Rafael. Também acho que esse caso é diferente daquele que a gente julgou. Eu acho que não foi não o doutor Rafael, foi o relator. Eu acho que aquele caso nós julgamos foi pela improcedência, se não me engano, né? Foi. Eu acho que foi pela improcedência. Eu acho que nesse caso aqui é diferente. Por isso que eu creio que é melhor se mandar para a perícia, até porque eu acho, pela carga tributária que se recolhe na entrada, por ser maior do que a carga tributária que se recolhe na saída, nessas operações aí, talvez, com muita boa probabilidade, o contribuinte tenha imposto a ser ressarcido. Além do auto de infração poder ser julgado improcedente, é de boa probabilidade o contribuinte ter ICMS a ser ressarcido, porque ele paga a carga tributária na entrada maior do que paga na saída. Então, presidente, é também nesse sentido que eu me inclino pela perícia. E a faixa nulidade, né? Vossa Excelência pediu que manifestasse, mas eu acho que o contexto que eu falei faz com que eu afaste a nulidade pedida, porque eu acho que não é questão de diferença de metodologia, não. É só de momento do recolhimento do imposto. Obrigado, doutor Leilson. Dando seguimento aqui, quem pediu a palavra foi a doutora Nelinde com a palavra. Bom dia a todos. Bom, é sempre bom estarmos juntos nesse colegiado que eu amo. Quando eu me deparo com uma situação assim complexa como essa, eu tento, pelo menos, seguir as lições do, posso dizer, nosso, né? Professor Dr. Matheus Viana. E ele fala muito isso, que
nessas situações complexas, a gente tem que buscar os signos, né, os significados, a fonte, a base. E aí, enquanto os senhores falavam, eu até ia esperar mais manifestações, mas decidi falar até para que os senhores me ajudem nessas reflexões. E já na lição aí do conselheiro Leilson, eu vou partir pelas premissas, né? A primeira é que, é óbvio, nós temos um termo de acordo, nós temos uma orientação do Cefit e nós temos a competência do CONAT. Isso daí eu acho que está bem, bem claro. Então, vamos para os signos, vamos para os significados, né? O termo de acordo, e eu até estou com uma resolução que eu vou entregar essa semana, viu, presidente? Já é uma decisão deste conselho que deve ser seguido pela auditoria, né, pela própria Câmara, as regras dos termos de acordo mantidos com o contribuinte e o Estado do Ceará. Isso daí a gente já julgou recente, uma resolução que eu vou até entregar essa semana. Cefit, e aí eu fui lá no decreto do CONAT aqui, olhar qual é a competência. O Cefit, ele é um órgão de execução programática. Então, fica muito claro que ele não deve interpretar a norma. Por óbvio, e aí o doutor Daniel até trouxe aqui a ressalva, nossa, é complexo as áreas de informática e farmácia. E eu acrescentaria o comércio de autopeças. E, nossa, eu lembro que a gente já julgou um processo que era agora me peguem, viu? Que autopeças, um bichinho de colocar lá na moto, sabe? Um parafuso, mas não era parafuso, aquele bicho que rosca. E era igual, a descrição era igual, só mudava 0,01 centímetros no final. Por quê? E o contribuinte explicou, porque a moto esquenta, dilata um pouco, e aí já é um outro produto, mas e mudava assim, coisa do NCM, mas não tinha jeito, a interpretação era de que realmente não era aquele NCM, não era aquele produto, e aí ia se dar uma destinação tributária diferente. Então, eu entendo que podem haver, nesses produtos, alguma interpretação motivada, diferenciada da Cefit, tá? Mas isso teria que ter se demonstrado nos autos pelo próprio auditor fiscal. No terceiro ponto, a gente entra no CONAT, que está aqui exatamente pela própria legislação para dirimir os litígios, né? E aí, como o conselheiro Leilson falou, são naturais que ocorram. Então, a gente não tem como dizer assim, é um absurdo que o Cefit interprete de uma forma e tal. É um litígio realmente entre o Estado e o contribuinte. Qual é o ponto aqui? E aí foi bom que o conselheiro Leilson até mencionou a questão da autotutela, né? Que cabe realmente ao Estado, nesse caso, rever. Olha, se eu tenho um termo de acordo com interpretação e a Cefaz, também o Estado, né, representado, está tendo uma outra interpretação, então eu vou rever o meu ato e vou aqui deliberar e decidir qual é o crédito tributário legítimo. Acontece que, ao mesmo tempo que eu tenho essa regra da autotutela, e aí o doutor Rafael, né, procurador, muito bem mencionou, eu tenho um artigo 100 lá do CTN que fala da questão das normas complementares, né, que é considerado norma complementar as práticas reiteradas pela administração pública. Então, eu tenho um termo de acordo e eu tenho uma norma da administração pública. Eu tenho uma regra que o contribuinte tem que seguir, mas a administração pública também, pelas suas práticas reiteradas, editou uma norma que o contribuinte vem seguindo. E aí entra no terceiro ponto que o Estado também não pode se beneficiar da própria torpeza. Então, assim, dentro desse contexto, desses significados, dessa base, é que eu parti para o último ponto, que é a perícia, né? Na descrição da competência, eu vou ler para os senhores. Da célula de perícia diz o seguinte: compete à célula esclarecer e dirimir dúvida de natureza contábil, fiscal e financeira. No meu entender, nesse processo, a única dúvida que me resta até o momento é
se eu já posso declarar uma improcedência, em que sentido? Se há nos autos a possibilidade de que eu conclua que não há nenhum imposto a pagar, de que as contas vão bater, e como o conselheiro Leilson falou, em alguns casos até vai haver possibilidade de restituição. Tá? Mas perícia, para mim, é totalmente inviável, porque quando eu penso em um quesito, eu não penso em nenhum quesito que se refira a dúvidas, porque aqui está muito claro o que foi errado, né? Que há que deve ser feito um novo levantamento, que deve ser considerado todos os quinais, que deve ser considerado. Então, eu acho que na nossa atribuição legal de dirimir os conflitos, nos cabe também direcionar a conduta do Estado e a conduta do contribuinte, como nós fizemos aqui muitas vezes. Às vezes o contribuinte chega e diz, eu tive a mercadoria roubada. Mas você falou, mas você não trouxe provas. Então, a gente já direciona para o contribuinte como ele deve se comportar. E aqui, da mesma forma para o Estado. Olha, auditor, você tem que aplicar o termo de acordo. Esse é o entendimento, inclusive, desse conselho. Mas aí você deveria ter feito todos os levantamentos, verificado se há ainda imposto a pagar, se há restituição, se a interpretação do Cefit foi correta ou não, você deveria ter fundamentado, porque esse NCM aqui significava um outro produto, não era o que estava na listagem, enfim. Então, o que eu queria colocar para os senhores eu realmente, presidente, fico em dúvida com relação à improcedência nesse sentido, no sentido de que realmente eu não consegui, até porque houve essa inconsistência no levantamento, chegar à conclusão de que não há nenhum imposto a pagar. Mas quem é competente para realizar levantamento fiscal é a auditoria, e não a célula de perícia aqui pela própria legislação, né? Pela própria legislação tributária. Então, de momento, eu me acolheria à nulidade da ação fiscal, mas eu gostaria muito de ouvir os demais colegas e a Procuradoria e tudo mais sobre essas questões. Agradeço a atenção. Obrigado, doutora Neline. Curto o debate. Doutora Daniela Landim, o senhor quer esclarecer algum ponto que o senhor acha relevante? Doutor, bem rapidinho, só para esclarecer um ponto, doutor Leus, o senhor fala que vai se resumir a verificar se aquilo que eu paguei na saída, retirar, só porque eu não entendi como o senhor fala da perícia, porque, na verdade, tem também classificação, ele pegou também coisas que estavam normal e trouxe para a substituição tributária também, entendeu? Então, ele tem, não é simplesmente você pegar o momento, se era na entrada ou na saída. Por isso que eu estou falando assim, até mostrei um exemplo que eu tinha pago antecipado e ele colocou como substituição tributária. Trouxe até aqui o exemplo. Então, assim, só para, se de repente for para a perícia, assim, a gente discorda da questão da perícia, porque a gente acha que a perícia vai ter que refazer tudo, mas essa câmera, certo? Ele tinha me cobrado em semestre antecipado. Ó. A câmera. Não é essa não. Passou. Essa tá com... Ele tinha me cobrado de semestre antecipado e eu paguei. E aí o fiscal foi e colocou como substituição tributária. Então, assim, por isso que eu falei no começo que a gente vai ter que refazer o processo todo. Entendeu? Ou, aí seria simplista demais você pegar os valores que foram pagos e fazer o encontro de contas com o que ele está me cobrando. Mas deveria tirar os CFOPs, tirar as MVAs, entendeu? Por isso que, assim, desde o começo eu falo da complexidade de uma perícia, porque a gente vai acabar colocando perícia, você vai ter que olhar todas as entradas do contribuinte, tudo que foi classificado pelo Cefit e pago, do antecipado à substituição tributária, e refazer essa conta comparando com o que o fiscal fez. Se o senhor perguntar, Daniel, se eu concordo com o que o fiscal fez, eu concordo com o que o fiscal fez, porque a gente sempre disse que é pela NCM, que se tiver a NCM na gestão normativa, já é pela saída. Esse é o posicionamento que a gente sempre teve. Mas o Cefit entende que não, que tem determinados produtos que, por mais que tenha o NCM da gestão normativa, aquele produto, pela descrição X, Y, Z, ele não deveria estar na gestão normativa.
O fiscal, ele foi para o posicionamento que a empresa sempre defendeu, que é a NCM que define a instituição normativa. Se a NCM tiver na instituição normativa, está resolvido o problema. Mas, na minha entrada, o Cefit sempre me tratou, tem hora que ele botava como normal, exatamente como o senhor disse. Ele coloca como normal, que é ICMS antecipado, ele me coloca como substituição tributária por entrada. Então, assim, ele vai ter que refazer tudo. O quesito seria refazer tudo, ou nessa questão bem simplista que a gente trouxe aqui os quesitos, que seria, vai pegar os pagamentos e fazer o encontro de conta aqui, depois retira os CFOPs, depois retira reduz a MVA. Seria uma coisa mais simplista, que seria fácil da perícia fazer. Mas se for para o correto mesmo, que eu acho que o senhor está pensando nisso, que seria olhar todas as entradas, mesmo assim, só para uma pergunta para o senhor, ele teria que olhar todas as entradas, refazer, reclassificar tudo para saber, para voltar para cá, quem é o que está certo? É o fiscal ou é o perícia que vai decidir isso? Só isso. Obrigado, doutor Daniel. Esclarecer o doutor Daniel Landim, que o doutor Rafael acho que já tem até uma minuta dos quesitos a serem formulados, caso a anulidade seja superada. Volta aqui para o doutor Rafael Barbosa, antes de passar para o doutor Rafael e o doutor Leilson, tendo em vista a manifestação do doutor Landim. Doutor Rafael, o senhor gostaria de fazer algum acréscimo à sua fala? Presidente, obrigado pela palavra. De fato, presidente, só reiterar os argumentos que eu expus inicialmente, por entender que de fato, a nulidade, não obstante a sustentação oral realizada pelo patrono da recorrente, demonstrando os equívocos cometidos na autuação, mas que, ao meu sentir, eles não redundariam na nulificação por completa do auto de infração, né? Como eu já me posicionei, e esse CONAT já tem vários entendimentos nesse sentido, que, eventualmente, identificado aí o erro no momento da cobrança, no máximo isso redundaria na aplicação do artigo 100, parágrafo único, que seria eximir o autuado da aplicação de penalidades e outros consectários legais nos termos do artigo 100, parágrafo 1. Obrigado, doutor Rafael. Vou dar a palavra para os conselheiros, doutor Rafael, depois doutor Leilson. Gostaria de objetivar, já que a gente já está desenhando já aqui a decisão. Doutor Rafael, com a palavra. Deixar clara a minha ideia. A minha ideia era que, se, por uma circunstância objetiva, o contribuinte pagou o ICMS ST na entrada, ou seja, ele foi solicitado um DAI 1031 ou um DAI 1023, que é o ICMS antecipado. Se ele pagou dessa forma, vai-se na planilha do auditor. Eu vou compartilhar rapidamente aqui. O senhor tem como compartilhar a quesitação que o senhor pretende propor? Tem. Compartilha os quesitos que o senhor formula, que até facilita o debate e a compreensão dos demais. Então, certo, estou aqui cuidando disso aqui. Mas a ideia não deixando claro, aí vem o que a doutora Ana Eline falou aqui para a gente, que eu prestei muita atenção, a experiência dela aqui no Conselho é grande, né? Nos é um farol também. Mas, cadê a compartilhamento dela? Compartilhando aqui. Eu não acho bom julgar se a célula de trânsito fez certo ou errado ao cobrar aquele ICMS naquele momento. Eu quero só, como eu sei que, como está aqui, intimar o contribuinte para esclarecer se no exercício de 2016 existiram, quanto a produtos informáticos listados na IN 35, outros pagamentos acerca de ICMS ST na entrada, código 1031, e antecipado do 1023, além dos citados em folhas 88, 94, 95 e 103. O que é isso aqui? Isso aqui são informações que o contribuinte colocou, mas o contribuinte disse que era amostragem. Certo? Para que isso? Porque a lógica que eu estou usando é verificar se os produtos listados,
essas folhas aqui, foram consideradas na planilha tal, nas duas abas. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu fiz uma análise rápida e achei alguns e um só eu não achei. Aí, vamos ver se todos estão batendo lá, né? Caso positiva a resposta ao quesito anterior, verificar se é possível identificar, dentre as operações listadas, as vinculações com as operações listadas nas abas, tá? Aí eu vou escrever melhor isso aqui. A vinculação com as operações listadas pelo contribuinte, que são essas que ele botou no recurso dele, que ele diz que é para amostragem, e eu respeito isso, né? E as demais apresentadas para ele quando é o quesito 1, que ele vai ser intimado a entregar mais. E aí, então, começa os cortes, né? Verificar se nessas abas aqui constam remissões aos CFLPs que não representam aquisições, que o doutor Daniel Landim já demonstrou que existe, eu fiz um filtro e achei alguns desses aqui, já eu sei que tem. Os carga líquida, também, não, isso aqui é venda para administração pública. O memorial tem, eu fiz um filtro, eu achei aquelas que ele cita no exemplo dele, eu achei também. Agora, esse aqui, normal. No memorial agora aqui, o doutor Daniel disse que existiu cobrança de venda com CST normal, né? Isso tem que ser retirado também. Aí a lógica é, a partir dessas respostas, identificar o valor do ICMS devido a título de ICMS-ST nas saídas, com detalhes de exclusão dos 3. Esse aqui é o quê? Esse aqui é o que foi cobrado de outra forma. O que eu estou dizendo aqui? Eu não vou julgar se a outra forma foi correta ou não. Eu estou dizendo que, para essa metodologia aqui, eu não posso cobrar agora o ICMS-ST na saída, o que já foi cobrado de outro lado. E também, doutor Leilson, que falou sobre números, né? Aqui na perícia eu não vou pedir para comparar valores, né? Eu acho que o foco aqui é expurgar aquilo que já foi cobrado de outra forma, né? O 4 aqui, deixa eu só subir aqui. Isso aqui são aquelas operações que não são representativas de aquisição. O outro aqui é ajustar a base de cálculo nas operações citadas no item 5, administração pública. Item 6, são operações com vendas do CST normal. Senhor presidente, é bem complexo, né? Essa ideia da perícia, né? Mas, prestando atenção bem o que a doutora Aneline falou. Nós não vamos julgar se o que foi cobrado de outra forma foi correto ou errado, não. Eu vou só excluir do cálculo aqui e encerra a conversa aí mesmo, né? Quanto a isso. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, doutor Rafael. Compadre doutor Leilson. Presidente, é só para me referir em relação à questão do ICMS antecipado. Na verdade, esse ICMS antecipado foi cobrado, né? O doutor Daniel trouxe, mas a empresa se creditou dele, né? Então, a empresa deve ter se debitado. Ele está dizendo que não se creditou, não houve crédito, né, do antecipado. E aí, mas então, na saída também ela não se debitou. Né? Ela não se debitou. Então, mais razão ainda para se ter que ela se comportou como um ICMS-ST. Se ela não se creditou do antecipado e também não se debitou na saída, mais razão ainda para deduzir o ST da planilha do fiscal. Mais razão. Tá? Obrigado, doutor Leilson. Senhores, em face das observações, doutora Jusileide, com a palavra. Não, é só para esclarecer que essa perícia, se porventura ela for realizada, é só para constatar que, de fato, não haveria nenhum dano para o fisco e tornar esse auto improcedente. Você vê isso? É esse caminho? A gente não sabe, doutora Jusileide. Na verdade, eu tenho um pensamento que, pela carga que é cobrada na entrada ser maior, talvez resulte na improcedência o direito do contribuinte a se ressarcir. Mas isso é um pensamento. Isso aí, na hora que fizer lá os abatimentos,
pode ser que reste alguma coisa, né, a ser cobrada ainda pela fiscalização, no auto de infração, tá? Então, assim, a gente não tem a certeza, é apenas uma presunção que eu fiz em razão da carga na entrada ser um pouco maior do que na saída. Então, neste caso, poderia acrescentar na perícia, se for o caso do pedido, esse quesito, que se porventura a empresa tiver créditos, né, a ser ressarcidos, ela solicitar a Cefaz, não é isso? Os seus direitos, né? Eu acho que seria também... Na verdade, fazer só uma observação como outro esclarecimento, que aí a empresa pedir, ela tem que entrar com ofício junto à carta, sim. Pedindo esse ressarcimento. O trâmite a empresa sabe como fazer. Caso de no encontro de contas, digamos assim, houver ainda imposto a ressarcir a empresa, que se informe para que elas tomem as devidas providências nesse sentido. Isso, eu acho que deveria ser seria um quesito que poderia também ser colocado, se for o caso de pedido de perícia. Muito obrigada. Senhores, acho que bastante debatida aqui a matéria. Vamos colocar em votação logo, inicialmente, essa preliminar de nulidade por inadequação da metodologia utilizada. Os senhores já estão aptos a votar nessa questão? Eu vou colher o voto pelo relator. Doutor Rafael, como vota? Senhor presidente, eu não acolho a alegação de nulidade porque a metodologia foi bem entendível e o contribuinte conseguiu expor a sua defesa. Doutora Elineide? Com o relator, senhor presidente. Doutor Henrique? Acompanho o relator, senhor presidente. Doutor Leilson? Gente, acompanha o relator. Uma legislação dessa, se cobra na entrada e na saída, não tem como dizer que houve erro de metodologia, não. É questão de interpretação mesmo. Doutora Neline? Presidente, queria só deixar aqui o registro dos meus parabéns para o relator, que fez muito brilhantemente aí os quesitos da perícia, né? Eu não entendo que houve um erro na metodologia escolhida, porque realmente, como o conselheiro Leilson falou, é difícil, né, nesse caso. Mas houve um erro no levantamento fiscal, que maculou o auto de infração, então eu abro a divergência pela nulidade. Doutora Jusileide? Com o relator, senhor presidente. Então, por maioria de voto, a Câmara rejeita a nulidade requerida pela parte. E com relação ao pedido de perícia, doutor Rafael, como vota? Eu acolho o pedido de perícia, conforme a gente já expôs aqui, né? E o despacho eu mando ainda hoje, né? Que essencialmente é o quê? É expurgar do lançamento tudo que foi pago de outra forma, antecipado ou ST na entrada, excluir as operações que não representam aquisições para revenda, ajustar a base de agregação para a venda para a administração pública e ainda excluir as operações no qual houve o CST na saída, como normal. Acho que com isso a gente consegue fazer a justiça aqui. Os senhores conselheiros têm algum quesito a propor a mais? Só um instante, doutor Daniel. Mas um quesito, senhores conselheiros? Somente aquele, senhor presidente, que se porventura, né, haja um encontro de contas, haja um crédito ao contribuinte, que ele tem o direito a ser ressarcido. Obrigado, presidente. Doutor Daniel, com essa perícia, o senhor teria algum quesito que gostaria de ver acrescido? Não, é só um ponto, doutor Rafael. Quando o senhor fala sobre mercadorias adquiridas, e, na verdade, são os CFOPs de saída, não são as adquiridas, os CFOPs de saídas que não têm incidência de imposto. Obrigado, doutor. Eu falei aquisição, e, na verdade, é CFOPs de saída. Tem razão, eu tenho razão. Vou retificar. Obrigado. É verdade. Obrigado, doutor Daniel, pela colaboração aí. Então, vou colocar a perícia. O doutor Rafael já fez mostrou a intenção de converter em perícia na forma dos quesitos apresentados. Doutora Elineide? Com o relator, senhor presidente. Doutor Henrique? Acompanho o relator, senhor presidente. Doutor Leilson? Com o relator, presidente. Doutora Neline? Com o relator, presidente. E doutora Jusileide?
Com o relator, senhor presidente. Então, a segunda Câmara, por votação unânime, resolve converter o curso de processo em perícia conforme quesitos apresentados pelo relator e formulados também pela parte, e em consonância com a da outra PGE. Esta decisão para este processo. Senhores, 10h15, 10h25, a gente retorna. 10 minutos de intervalo. Gostaria de agradecer ao doutor Daniel Landim pela participação e ressalto, aqui como o doutor Luiz fez, realmente sempre é uma defesa muito técnica e bastante consistente. Parabéns pela essa calma e tranquilidade também que apresenta aqui suas razões. Doutor Landim, parabéns, viu? Parabéns, O relator também foi fundamental, porque facilitou muito seu relato, doutor Rafael. Foi perfeito seu relato, facilitou demais a pressão. Olha, e a ressalva, né? Tá tão bom essas observações do relator que poderia ir para a auditoria. Vou fazer um despachozinho um pouquinho mais longo. Pronto. Doutor Landim é um jurista que tem umas grande ascendência em cima da contabilidade, anotei, viu? Senhores, 10 minutos de intervalo, voltamos já com os próximos processos. Obrigado, senhor Landim, querendo pode ficar conosco. Um bom dia.